Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar então o processo de industrialização. Vou fazer um paralelo entre países de substituição de importação e países plataforma de exportação. Então, o que aconteceu durante o século XX, uma industrialização de países ditos como periféricos que tiveram metodologias diferentes. Países como o Brasil implantou a metodologia substituição de importação. E países do Sudeste Asiático, que a gente vai ver mais na frente, foi plataforma de exportação. Vai diferenciar um do outro. Então, os países do Sul, são tradicionalmente voltados, a sua economia, a base da sua economia, é muito voltada para a produção de matéria-prima, ligado ao extrativismo mineral, a agropecuária. E após a Segunda Guerra Mundial, as guerras mundiais, alguns países começaram um processo de industrialização, como Brasil, Argentina, México. E aí, esses países são considerados como países de industrialização tardia. Afinal, tiveram sua industrialização muito tempo depois da Revolução Industrial. Calculem aí, enquanto que a primeira Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, países como Brasil, Argentina, México, vieram consolidar o seu processo de industrialização em meados do século XX. Então, é muito tempo. Se tratando de economia, isso é um lapso temporal, de uma diferença gigantesca na impactação da economia de um país. Esses países substituíram suas importações de produtos industrializados para a sua produção interna. Está aqui a tática adotada pelo Brasil, Argentina e México, substituição de importação. Então, durante as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ocorreu então aí uma grande oscilação no preço dos produtos que antes eram importados. Então, praticamente todo produto industrializado era importado, vinha da Europa ou dos Estados Unidos. Com as guerras mundiais, e também, devo destacar aqui também a crise de 29, que quebrou muitas empresas, isso gerou uma grande dificuldade para os mercados, como o do Brasil e da Argentina, serem abastecidos por indústrias que estavam na Europa, que estavam nos Estados Unidos. Então, diante disso, começa a desenvolver nesses países uma indústria para abastecer o mercado nacional. Então, muitos países começaram a produzir internamente, principalmente produtos de consumo leves, de bens de consumo leve. Eles exigem menos tecnologia e investimentos. Então, que produtos eram esses? Tecidos, calçados, bebidas, móveis, ferramentas. Então, tudo assim, produtos de início, que não agregavam muita tecnologia, mas se abastecia a necessidade do mercado nacional. Portanto, países do Sul, nos países do Sul, desenvolveram mais as indústrias de bens de consumo simples, como eu já disse a você. E até hoje ainda é muito presente essa característica. Atualmente, grandes corporações industriais de países, nos países subdesenvolvidos, é constituído por filiais estrangeiras. Então pense aí alguns produtos, os produtos como, por exemplo, na área de informática, telecomunicações, exemplo, aí você tem a Samsung, você tem a Apple, são todas indústrias de alta tecnologia, mas são todas multinacionais. Um exemplo aí, a Coca-Cola também, a McDonald's, são grandes marcas que não pertencem
ao nosso país. Em contrapartida, as indústrias de base, o que é a indústria de base? É justamente uma indústria que sua produção é a base, né, para outras indústrias. Aqui eu cito aqui para vocês a Vale, a companhia Vale do Rio Doce, né, que explora minério de ferro. Então essas indústrias de bens de base, né, elas necessitavam de muito investimento. E como o Brasil, vou citar aqui o exemplo do Brasil, não tinha capital privado para investir nisso aí, então o governo foi responsável por esse investimento. Então criou a Vale do Rio Doce, mas também além da Vale do Rio Doce, teve também a Petrobras. Então são indústrias que necessitavam de um grande investimento. E aí foi utilizado o capital estatal. A partir dos anos 80, com a ideologia econômica, né, conhecida como neoliberalismo, passou-se a ser pregado um processo de privatização, porque essas indústrias, apesar de importantes, estavam ultrapassadas tecnologicamente, e aí foi vendida para corporações, algumas foram vendidas, outras não. Um exemplo, a Vale foi vendida, né? A Vale foi vendida, mas a Petrobras não, ela continua uma empresa estatal. E voltando aqui para a importância da indústria de base, por que ela é indústria de base? Porque você vai fazer aqui a sequência, né? Então você tem a Vale do Rio Doce, que ela explora minério de ferro. Ela explora, vai lá, faz escavações e extrai o minério de ferro. Leva esse minério de ferro para as siderúrgicas. E aí o Brasil também tinha criado a Companhia Siderúrgica Nacional, a conhecida CSN. E aí o minério de ferro é transformado no aço. Então o aço, ele é a base de vários outros produtos, é a base industrial para ser produzido vários outros produtos. Imagina aí a indústria automobilística sem o aço, o setor da construção civil sem o aço, não é? Então vários empregos e empresas necessitam, né, de indústria de base. Bem, os novos países industrializados, né? Então as camadas sociais de fazendeiros e comerciantes, exportadores, já não são a classe mais poderosa, né, nesses países, né, não são tão influentes. Se você estudar a história da República Brasileira, você vai ver que os primeiros presidentes eram ligados a oligarquias que estavam voltadas para o campo, produtores de café, né, grandes fazendeiros. Mas essas oligarquias e essas pessoas, né, grandes, já passaram no tempo. Né? Hoje, né, o que existe, né, que domina o cenário político, né, é basicamente, né, os banqueiros, industriais, né, diretores das filiais de grandes empresas que comandam basicamente o aspecto, né, econômico do país. E se comanda o aspecto econômico, logicamente isso reflete na política, lógico. Bom, trazendo aqui para os tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos é como ficaram conhecidos países como Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, né? Que receberam grandes investimentos nas últimas décadas, né? E mudaram suas condições socioeconômicas. Até a década de 80, esses países não eram expressões econômicas no mundo, né? Mas se receberam a partir dos anos 80 um grande investimento, né, maciço, e destacaram-se, né, em setores industriais como a eletrônica, a química, a siderurgia e o setor automobilístico. Nesses países foram instaladas então indústrias japonesas, indústrias norte-americanas que estavam saindo dos seus países de origem, que é justamente buscar vantagens. Quais vantagens eram essas que esses países poderiam oferecer? Mão de obra barata, né?
baixos preços em terrenos e impostos. Então, países indústrias que se estabelecerem na Coreia do Sul, em Taiwan, digamos ali, criavam aquela sua estrutura com um custo muito baixo, né? E sem falar que isso sem uma legislação ambiental muito desenvolvida. Então aí era o setor perfeito para o capital atuar. Bem, então a partir de um certo tempo, né, a situação mudou. Então esses países de economias pobres e insignificantes se tornaram então grandes expressões, né, econômicas no mundo. Então os salários, de acordo com que eles incentivaram e se tornaram terrenos propícios a investimento, né? Então passaram a receber muito dinheiro vindo de investimento justamente do Japão, Estados Unidos, né? E eles começaram a se desenvolver. Então, com isso, né, o poder aquisitivo de sua população aumentou, né? Antes eles produziam somente para exportar, era conhecido nesse período aqui na década de 80, eles eram conhecidos como plataformas de exportação. Depois que eles desenvolveram sua economia, né, criaram um mercado interno consolidado e também passaram a consumir os produtos que antes eles produziam de alta tecnologia. Seu desenvolvimento, né, não foi por acaso. Então, assim como o Japão, esses países se orgulham do investimento, né, e valorização da educação, da disciplina, do trabalho. Tudo isso está muito ligado ao aspecto cultural, certo? E com o ótimo sistema escolar, que um investimento na educação de qualidade, né? Então, hoje eles são referência como mão de obra qualificada, né? Apresentam inclusive salários superiores, né, ao que é pago no Brasil. Então aqui um exemplo, olha, você tem aqui Taiwan, Hong Kong, que era conhecido como uma província autônoma, né? Durante muito tempo, até 1997, Hong Kong pertencia à Inglaterra e ela foi devolvida à China, com o compromisso da China respeitar a autonomia de Hong Kong. Porém, vocês já podem observar que a China, ela já lançou, né, todo o seu poder sobre a população do Hong Kong e está dominando tudo, né? Liberdade de expressão, manifestação, tudo isso aí, né, já está sendo sufocado na China, porque em Hong Kong, porque a China é uma ditadura, embora seja referência em administração, em tecnologia hoje para o mundo, em crescimento econômico, mas ela, não tirem da cabeça de vocês, ela é uma ditadura, né? Taiwan também, que a China reclama, que diz que Taiwan é uma província rebelde, mas ninguém reconhece isso, né? A ONU não reconhece isso, né? Taiwan é visto como um estado independente. Bom, esses países, né, então, têm atualmente uma economia diversificada, né? Vai desde a exportação de brinquedos, microcomputadores, produtos de alta tecnologia. A Coreia do Sul, por exemplo, né, tem grandes conglomerados, conhecidos como chaebol, né, que são o quê? Né, na expressão popular, né, povos econômicos, grandes conglomerados que têm grandes empresas, né? Então, como a Samsung, a LG, né, a Hyundai, então, que são expressões do mundo, grandes oligopólios, certo? Então, aqui, deixa eu ver, dessa daqui, a Daewoo, que era uma empresa de automobilística, né, ela também já foi incorporada, não existe mais, atualmente ela não existe, né, mas fez parte aqui desse processo revolucionário de industrialização da Coreia do Sul. Certo, pessoal? Ainda teve também um processo de industrialização conhecido como os novos tigres asiáticos, como Vietnã, Indonésia, que também seguiram os mesmos passos dos tigres asiáticos mais antigos. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.